E enquanto a nossa produção coloca aí já as notas, a tela aí com as notas, e você pode dar suas notas lá no elenco, no nosso site, no arquitricolor.com, tá bom? Para você fazer isso é só ir lá no nosso site, tem ali na capa lá o destaque. Mas vamos fazer aqui enquanto não começa a zona mista. Ô Léo, eu vou falando para você e pro JP, dando as notas aqui de 0 a 10 para cada um. Se der algum... A gente vai num consenso aqui das notas e o chat também vai opinando aí também pra gente poder ouvir a opinião da galera, tá bom? Então vamos começar, claro, pelo nosso goleiro, Rafael aí, pessoal. O que vocês acharam do Rafael? Nota de 0 a 10. Começa você, JP. Primeiramente, muito boa noite. Leonardo Valerro. Hoje é boa noite, mas boa noite mesmo, né? Cara, o Rafael, se ele pudesse dar 11 pro Rafael, era 11, né? Mas eu daria ali o 10 mesmo pra ele, porque quando o jogo tava 0 a 0 ele fez uma defesaça no mano a mano com o Romero, ele salvou de uma forma surreal, espetacular. E aquela defesa no final do jogo foi magnífica, né? Espetáculo de defesa. Quando ele foi acionado, ele foi muito bem. Então, 10 pro Rafael. Nota 10, caramba, hein? E aí, Léo? 10? Porque, ó, pensa o seguinte, ó, você é o advogado do diabo aqui. O Luciano talvez tenha sido melhor em campo. O Rafael também foi. Então, vou... Mas só pode dar uma nota 10 só? Não, vocês sabem, pode ser 10, não tem problema. Eu só tô falando assim, se o Luciano foi 10, o Rafael também é 10? Cara, sim, porque... só justificando, né, Léo? Cara, ele... Como eu falei, né? Tava 0 a 0 ele fez uma defesa sensacional, cara a cara com o Romero. E no final do jogo ele fez uma defesa espetacular, né? Uma coisa assim de maluco, uma defesa muito difícil. Então, quando ele foi acionado de uma forma bem exigente mesmo, cara, ele foi muito bem. Pra mim é 10 pra ele, porque ele não errou nada no jogo também, né? Boa. Acompanha o relator, Léo? Cara, eu vou dar 9 pro Rafael, porque assim, obviamente eu acho que a nota do Luciano também tem que ser maior, né? Mas, cara, o Rafael vem salvando a gente, não é de hoje. Né? Jogos que a gente poderia ter perdido demais, ele salva. Em jogos que a gente poderia ter perdido com o Zubeldia, ele salva. Rafael é um pilar hoje do São Paulo, dentro de campo, fora de campo. E, cara, 9 para ele, assim, e mostra a concentração dele no momento que o jogo já estava ganho. O Corinthians não teria como nem empatar, nem virar o jogo. E ele mostra muita concentração em conseguir mantendo esse time realmente dentro do esperado, que foi 2 a 0. Né, do Brasil 2023, Supercopa Rio 2024, enfim, muita coisa. Boa, então vou na média, 9,5. Peraí que temos a coletiva do Crespo, daqui a pouquinho a gente continua com as notas, ou não? Não era. É a coletiva? Vamos ver aqui com a produção. O Crespo começou falando ali, né? Já a gente vai ter de volta a confirmação, porque... E aí, produção, já começou? Será a coletiva do Crespo? É porque a gente tem ali o sinal que vem da SPFC TV e às vezes ele chega sem áudio para nós. Ainda não é. São imagens de arquivo, né? Como fazem na televisão. Daqui a pouquinho a gente tem a coletiva aí. Então, ó, vamos na média, então. 9,5, tá? Porque o JP deu 10, o Léo deu 9. Então, 9,5 aí. Excelente nota aí pro grande Rafael, nosso goleirão hoje aí, tá bom? Vamos seguindo aqui, então. Vamos pro Alan Franco, JP. O que você achou do Alan Franco? Uma partida muito segura, mais uma vez, do Alan Franco. Quando foi acionado, ele foi muito bem, né? Fez alguns desarmes importantes, alguns até muito bonitos. Então, de fato, foi uma partida boa do Alan Franco. Acho nota 8 pra ele, viu, Senna? Olha, ele foi muito bem mesmo hoje, hein? Ô, Léo, o Alan Franco foi um dos pilares da zaga aí do São Paulo também. O que você achou da nota de 0 a 10 aí? Eu vou de 8 porque ele tomou um cartão amarelo. E é complicado, o São Paulo tá perdendo muitos jogadores por acúmulo de cartões amarelos. Inclusive ele tava pendurado, né? Inclusive ele tava pendurado, não joga. É verdade. Juventude. Mas assim, partidaça. Alan Franco também dispensa comentários. Partidaça, 8. Ô, Léo, só uma dúvida. O Alan Franco acho que não tomou cartão amarelo não, hein? Os cartões... Não tomou? Os cartões... Então 8,5, sigo o relator. Os cartões amarelos do São Paulo no jogo de hoje, a gente foi... Produção, o computador ligou aqui sozinho. O Tapia e o Alisson foram os amarelados do São Paulo hoje. Sigo o relator, meu amigo, 8,5. 8,5, então tá bom. Bom, vamos pro Arboleda aí, o nosso central da zaga aí, JP.
Eu vou manter a nota 8. Arboleda, pra mim, os dois foram os melhores mesmo da zaga. O Arboleda, acho que até de certa forma teve um jogo mais seguro do que ele fez nas últimas 2 rodadas, né? No jogo contra o Bragantino, o Arboleda em alguns momentos foi um pouquinho inseguro. Hoje eu acho que dá pra dar nota 8 pra ele. 8,5, vai. 8,5 pro Arboleda. 8,5 pro Alan Franco e pro Arboleda, viu? Eu falei 8 pro Alan Franco, mas eu vou mudar. 8,5 pros dois. 8,5. Agora você já me ferrou, porque eu não consigo mais mudar a nota aqui. Será que consigo? Não. Dá aqui. 8,5. 8,5 pro Alan Franco aqui. É. E aí, Léo, pro Arboleda? Sigo também, 8. Foi bem demais. Na sobra o Arboleda é rei, cara. Não tem como. Ele jogando na sobra é absurdo. Sigo também o relator. 8,5. Boa nota aqui. E aí o Ferrarese, que também fez bom jogo, né, JP? Foi um bom jogo do Ferrarese. Um pouquinho abaixo dos outros dois. Então eu vou dar nota 8 pro Ferrarese. 8 cravado mesmo. 8. E aí, Léo? Ferrarese eu vou dar 8,5 porque, assim, ele fez uma função tática interessante. Ele jogou um pouquinho mais adiantado que o Alan Franco pelo lado direito. O Alan Franco um pouquinho mais recuado pelo lado esquerdo. E ele desarmou muito. Ele foi uma espécie ali de terceiro volante pelo lado direito do São Paulo. Foi muito bem. Gostei muito do Ferrarese hoje, cara. Por isso que eu vou dar 8,5. 8,5. Então, vamos colocar... É que não dá pra pôr 8,2 aqui na média, então vamos deixar 8, vai. Pela média, vai. Aí tivemos Cédric Soares, JP. O Cédric, ele fez um primeiro tempo bem discreto, né? Apagado, ele melhorou bastante no segundo tempo, com algumas escapadas pela direita. Nota 7 pro Cédric, vai. Que não foi um jogo tão bom, mas também não foi um jogo horroroso. Ele não foi mal, ele perdeu um gol ali, que deu quase um try ali de rugby, mas não foi um jogo ruim dele não também, né, Léo? Não foi um jogo ruim dele não, cara. Não foi não, foi o que eu falei no começo da jornada. Eu acho que foi um jogo ok dele, tem alguns pontos pra gente falar. Alguns erros de fundamento, principalmente no cruzamento, eu acho que falta um pouco de leitura. Mas defensivamente ele fez um jogo bom e importante também. Vou seguir a nota aí também. Ótimo, então 7, né? 7 pro Cédric. Bobadilha. Grande jogo do Bobadilha. Grande jogo do Bobadilha. Pra mim foi o melhor jogador do meio de campo do São Paulo. Jogou muito bem, marcou muito bem. Ele foi um leão mesmo, não deixou o Garro respirar. As escapadas do Corinthians, ele sempre tentavam o Garro, né? Mas o Garro não conseguiu ter aquela liberdade para criar grandes chances. A grande chance criada pelo time do Corinthians foi criada pelo Memphis, né? Que fez o passe pro Romero. Eu acho que o Bobadilha merece uma nota 8,5, viu? Um grande jogo dele. Bem, jogou mais avançado hoje, né, Léo? Foi ali, como eu falei, né? Depois daquela substituição do Oscar, o Crespo confiou em ter o Bobadilha um pouco mais avançado hoje, né? Gostei muito do Bobadilha hoje. Jogou muito bem no jogo contra o Red Bull também. Seguro. O São Paulo fez novamente um jogo com mais de 20 desarmes. Isso era muito raro de se ver do São Paulo. Né? Vai se credenciando, inclusive, numa das equipes que mais desarma na competição, no Campeonato Brasileiro. Então mostra eficácia, principalmente de roubar bolas, né? Do perde-pressiona no bloco médio. Quando você joga com 3 zagueiros, é importantíssimo que os seus volantes sejam esses carrapatos mesmo, os caras que vão desarmar, articular, principalmente no time que tem o Garro. O time que tem o Garro tem que ter esse cara. O Bobadilha muito bem hoje também. Vou seguir a nota do JP, 8,5. 8,5 para Bobadilha. Foi muito bem mesmo, vem jogando muito bem. Marcos Antônio, outro cara de destaque aí no meio de campo dos jogos agora, né, JP? Jogo muito bom do Marcos Antônio, mais uma vez atuando até um pouquinho mais avançado do que o Bobadilha. Eu acho que ele não fez um jogo tão bom quanto o Bobadilha, mas ainda assim foi um jogo bom. Eu colocaria nota 8 para ele. Eu tô bonzinho hoje, Senna. Nota 8, viu? Mas hoje todo mundo merece nota alta, com certeza. Né? No mínimo, você vê, o Cédric pra mim foi talvez o mais apagado, eu dei nota 7. 7 passa de ano tranquilo, né? Sobrando ainda. Sim. Nota 8 aí pelo JP, ô Léo, e aí? Eu vou de 8,5, cara. Eu acho que o Marcos Antônio também foi muito bem. O Marcos Antônio é um volante que ele consegue ficar um pouco mais e sair também. E ele consegue sair, a saída apoio, a gente fala, pelos dois lados, pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Com a entrada do Alisson, ele conseguiu sair um pouquinho mais para o jogo, porque se tivesse o outro, teria que ficar um pouquinho mais para fazer a cobertura do Oscar na marcação. Então, mas eu gostei muito, cara. O Marcos Antônio, ele vem sendo uma das grandes surpresas dessa temporada, um dos melhores jogadores de São Paulo na temporada. Eu vou dar 8,5, merece muito, cara.
Boa, boa. Na média, ó, eu vou pelo chat aqui quando eu tiver meio que um desencontro aí, então vamos no 8 aqui, tá? Pelo chat aqui também. Que é uma nota muito boa também. O chat já te chama de pé quente do Arquibancada. Olha aí, Tricolor. tá vendo? Olha como muda. Futebol é momento, né? Você vê o futebol, muda rapidamente as coisas. Quarta e né? domingo, quarta e domingo. É lógico. O único, Quarta e sem, domingo. sem detrimento, claro, ao Fernando Camargo, mas o cara que narrou o título esse ano foi o JP na Aí, ó, Copinha. tá vendo? Então, E né? agora narrei a vitória no Majestoso também. Fernandão narrou a vitória no Paulista, agora eu narro aqui no Brasileirão. Um grande abraço pro Fernandão, inclusive, tá lá num compromisso pessoal. Um grande abraço pra ele. Exato, exato. Equipe de. Não quer calar. Ah, Fernandão está em que mundo nesse exato momento com a vitória do São Paulo? Que ele foi pra chácara, com certeza o engradado já foi. nossa, o Fernandão deve estar em Nárnia nesse momento, sei lá. Tá falando com o Leão de Nárnia agora. O Fernandão que gosta só um pouquinho, né, de um Danone, né? O Fernandão quase não gosta de um Danone. O bom é que a gente tem narradores que são campeões, vencedores aqui, né? Que comemoram vitórias aqui, narram vitórias, né? Muito bom, muito bom. Ó, a gente vai pro Oscar, né? Porque quase não jogou, né? Não dá nem pra dar nota, talvez, né? Eu deixaria sem nota o Oscar, viu, Senna? É. Mas como o São Paulo ganhou, nota 7 pro Oscar, vai. 7. Não, brincadeira, sem nota, né? Não deu tempo, acho, de ter jogo aí pro Oscar, né? Sem Infelizmente. conceito, né, o Léo? Não dá nem não deu nem tempo, né? Cara, não deu nem tempo, foram 15 minutos dele, mas a gente viu também o Oscar muito móvel e participativo sem a bola, tá? Nesses 15 minutos que eu vi, ele triangulando muito pelo lado direito ali com o Ferrarese, com o Marcos Antônio, mas sem nota, não tem como falar. Infelizmente, mais um jogador que vai pro DM, né? Até ele se lesionar, era um jogo pra nota 8. Até ele se lesionar, ele tava abrindo o campo pro time do São Paulo de uma forma muito boa. Ele tava bem melhor do que nos últimos jogos. Sim. Se movimentando bem, ele vinha... Marcação. Ele vinha aqui pro canto esquerdo, direito, foi pra defesa. Vamos deixar um 6 aqui, mas é só pra não ficar sem nota, tá? Um 6 aqui, mas não que ele foi mal, é só porque não deu tempo mesmo, tá? Aí vamos pro Wendel, ala esquerda. Hoje uma partida de ala mesmo, né, o JP, do Wendel. O Wendel foi muito bem, cara. Os 2 jogos que ele realmente convenceu no São Paulo foram quando ele atuou por essa função de ala, com os 3 zagueiros dando suporte. E hoje ele foi muito bem, participou diretamente do segundo gol, né? Que ele bate a bola pra dentro da área e o Luciano completa. Então, cara, nota 8 pro Wendel, viu? Grande jogo dele. Boa, boa. Ó, só pra você não ficar perdido aqui, ainda não começou a coletiva, tá? Tá o Dorival falando lá, na coletiva do lado ainda do Corinthians. Daqui a pouquinho a gente coloca aqui na tela a do Crespo. Eu vou me retratar. 8,5, tá? Eu vou dar um 8,5. meio ponto aí pro Wendel, porque Sim. fazia tempo que ele não tinha um jogo bom também. E hoje ele foi muito seguro até o final, concentrado, bem fisicamente, tava inteiro nas jogadas. 8,5 pra ele, vai, merece. 8,5 então. E aí, Léo, e a sua pro Wendel? 9 porque as jogadas dos gols foram construídas pelo lado dele. Ele soube aproveitar muito bem a deficiência do Félix Torres naquele lado do campo, né, do lado esquerdo do Corinthians, o nosso também, do lado direito do Corinthians, o nosso lado esquerdo. Foi muito bem, cara, muito bem. Conseguiu atacar os espaços, defensivamente foi muito bem também, conseguiu desarmar, recompôs a linha certinho que o Crespo queria que ele fizesse, conseguiu triangular muito bem. Você vê às vezes que ele jogava um pouquinho por dentro para fazer superioridade e desarticular o meio-campo do Corinthians. Leitura de jogo perfeita. Eu acho que ele é o jogador ala mesmo, cara. Quando ele jogou de lateral, ele foi muito mal no São Paulo. E as 2 partidas que ele joga de ala, ele foi muito bem. São Bernardo no Paulista e hoje. Então eu vou dar 9 para ele, gostei muito. Boa, nota 9, então, até pelo chat aqui também, que deixou um 9 aqui pro Wendel com louvor. Aí, vem agora o cara que foi o cara do jogo, JP. Lucianjo, como diria Pri. Cara, não tem outra nota a não ser a camisa que ele veste. É 10 pro Luciano. E aí, Léo, algo diferente? Pera um pouquinho. Eu vou até o lado, olha lá. Não, agora ele vai vestir. Tenho que estar a caráter para essa situação. 10 para Luciano. Jogou muita bola. 10. E é um rival que ele conhece muito bem, né?
Nota 10, nota 10. E assim, vocês vão vendo aí na tela que do lado esquerdo, que aparece em branco, é a nota do público, a nota dos leitores do Arquibancada. Ele calcula uma média aqui das notas todas. 9,9 a nota do público. Nunca vi uma nota mais alta do que essa desde que a gente implementou esse sisteminha aqui com o nosso Mário Pravato, ó. Então, 10 aí para o Luciano, a nota do Arquibancada Tricolor. Vamos pro André Silva, JP. Cara, o André... Cara triqui com o nosso Mário Pravato, ó. Então, 10 aí pro Luciano, a nota do Arquibancada Tricolor. Vamos pro André Silva, JP. Cara, o André, se ele não tivesse dado assistência pro Luciano no primeiro gol, que ele inicia a jogada, né, dá o passe, a nota dele talvez seria mais baixa do que a do Cedric. Como ele deu essa assistência, eu vou dar um 7 pro André, porque realmente o jogo dele não foi muito... Foi um pouquinho abaixo do restante dos companheiros, né? Então, acho que o André, eu vou dar 7 por conta da assistência dele, porque realmente o restante do jogo não foi muito bom mesmo. É, um pouco mais abaixo, né, o Léo? O André Silva, mas igualmente importante, mas um pouco mais abaixo que os outros, né? Cara, sim, mas assim, ele não foi um jogo que ele conseguiu ser tão acionado assim, principalmente para fazer o pivô. Deu o passe pro gol do Luciano, é importante dizer. Podemos seguir nessa nota, um 8 talvez, enfim. Mas eu gostei, mesmo assim, sendo uma partida que ele foi coadjuvante, ele conseguiu ir bem também, assim. Aqui, quando ele precisou trabalhar como pivô, ele foi um pouco anulado. Eu entendo esse lado do JP. Mas ele deu um passe muito importante para o primeiro gol do São Paulo. Exato. E aí agora a gente vai para os que entraram no decorrer do jogo, né? A gente teve 5 alterações: Alisson, Ferreirinha, Pablo Maia, Tapia e Sabino. Começando pelo Alisson, JP. O Alisson que entrou no lugar do Oscar, muita gente desconfiou ali, achando até que o Crespo ia recuar mais o time, mas o Alisson atuou muito bem nessa função. Baita jogo dele, foi acionado, enfim, o tempo inteiro. Eu daria nota 7,5 pro Alisson, viu? Nota 7,5, jogo bom dele. Segurou bem ali o meio de campo também, né? Até ajudou a distribuir passes. O que você achou dele, o Léo? Muito bem também. Jogou numa função que não é a dele, né? É importante dizer isso. O Alisson, ele tá jogando de primeiro volante ou de segundo volante. Ele jogou um pouquinho mais solto, né? Embora eles trocassem um pouco, às vezes o Bobadilhas pisava um pouquinho na área, ele vinha. A gente fez um rodízio de volantes jogando de 10, na realidade. Mas foi bem, vou seguir a nota do JP aí. Eu gostei da partida do Alisson. Acho que foi muito bem. Tá, 7,5, né? Que foi a nota. Então vamos deixar isso. Aqui. 7,5 pro Alisson. Ferreirinha, puta, eu tava torcendo pra ele pegar um contra-ataque ali cara a cara, mas ele deixou então, o ortopedista do Corinthians ocupado agora. O que ele fez com o Léo Maná, ele merece uma nota pelo menos 7. Eu ia até deixar sem nota, viu? Se não tem esse lance aí, talvez ele ficasse sem nota, porque realmente não foi muito acionado. Não conseguiu jogar tanto assim, né, quando ele entrou. Mas só pela entortada que ele deu no lateral direito do Corinthians, cara, o lateral direito que consegue ser reserva de um zagueiro improvisado, é duro, né? E aí o Ferreirinha aposentou ele, que ele é novo ainda, o Léo Maná. O Ferreirinha já aposentou ele de forma precoce. Nota 7 pro nosso Ferreirinha, velho. Ô, Léo, tô imaginando o Léo Maná voltando de caminhão pra cidade dele, não sei nem onde ele mora, mas aposentou ele. E aí, qual que é a sua nota pro Ferreirinha? Cara, eu acho que o Léo Maná deve ter tomado um banho no vestiário e voltou para tentar achar a carteira de identidade dele, alguma coisa que ficou no campo ali. Caraca, lembrou até o Boateng, cara, Deus o livre. Mas enfim, cara, nota 6,5, 7. Pode ser 7 pro Ferreirinha, foi bem. Pô, Ferreirinha é muito bom tecnicamente, mas acho que tá devendo um pouquinho desde a volta dele. Mas eu vou fazer aqui, entendendo que ele tá voltando de lesão. Mas eu quero aquele Ferreirinha para bater a meta dos 10 gols, cara. Quero ver esse espetáculo que vai ser. E bem lembrado pelo Prince aqui no chat, que ele fala, né? Se o Tapia tivesse tocado a bola, o Ferreirinha faria um gol, né? Naquele contra-ataque ali. O Cedric também. Também. O Cedric também. Também, né? Então vamos deixar um 7 aqui pro Ferreirinha aqui. Pablo Maia, JP. O Pablo Maia entrou para marcar individualmente o Garro, né? O Crespo percebeu que o São Paulo estava cansando um pouquinho, né? E o Garro continuando, tentando algumas jogadas individuais, enfim. O Pablo Maia entrou com essa função, marcou bem o Garro, cometeu algumas faltas meio bestas, então por conta disso eu vou dar nota 6 para ele, porque ele entrou, cumpriu até o papel, passa de ano. Passa de ano. E aí, Léo, concorda com a nota? Concordo com a nota. Pablo Maia me preocupa desde a lesão dele no Paulista, quando ele voltou, ele não se achou.
fez uma marcação-pressão ali em cima do Garro, né? Mas é um jogador que a gente precisa de mais intensidade nos jogos que a gente precisa marcar. Hoje era um jogo pra gente jogar e tem jogos que a gente precisa destruir, marcar. E eu vejo o Pablo Maia um pouco afoito ainda. Me preocupa, mas vou seguir o JP aí também. Não comprometeu. Boa, a gente tá na reta final aqui, porque já tem a coletiva do Crespo. Gonçalo Tapia, JP, estreia dele com poucos minutos, alguns lances, e aí? Ele teve 2 oportunidades, né? Não pegou muito bem na bola em nenhuma das duas, mas buscou jogo. Acho que por conta disso dá pra colocar um 6 também pra ele passar de ano, porque entrou, tá chegando agora no time, foi regularizado ontem, né? E já veio pro jogo hoje, entrou num clássico, né? Com o Morumbi lotado. Eu acho que dá pra dar um 6 pra ele também. Eu não vou repetir ninguém de ano hoje, viu? Hoje passa todo mundo de ano, né, Léo? Hoje passa todo mundo de ano. Cara, 6, mas olha, algumas decisões erradas, viu? Me preocupou um pouco, mas tá chegando agora. Vamos dar esse voto de confiança. Sim, desfez as malas, já veio direto pro Morumbi, já nem arrumou as malas ainda, só deixou ali e veio, né? Que seja um bom reforço. E o Sabino, JP, entrou ali no finzinho ali pra conter o lado esquerdo no lugar do Alan Franco. Pois é, ele ia ganhar 7, tá? Na minha visão. Mas ele vai ganhar 6,5 porque ele fez algumas faltas meio desnecessárias aqui na beira do gramado. Achei um cara, assim, o Sabino ainda é um jogador um pouco afobado em muitos momentos. Então ele tem que tomar cuidado com isso, né? E, enfim, fisicamente parece que tá um pouquinho atrás dos outros zagueiros e tudo mais. Então o Sabino nota... vou colocar 6 pro Sabino, vai. Vai passar de ano também, né? Léo, concorda? O Sabino entrou ali no finzinho do jogo, ganhou alguns lances, algumas faltas, e aí? 6. Vamos seguir, mas assim, sabe não. Sabinão, Will Smith, brasileiro, 6. Aí temos Hernan Crespo, que el comandante tricolor aí, JP. Cara, primeiro jogo dele no Morumbi lotado, né? Não é o primeiro jogo dele com o público, mas eu considero a estreia com o público mesmo, que o estádio pode receber 100% da capacidade, enfim. É um jogo muito bom do Crespo, né, cara? Ele foi muito bem na saída do Oscar. Acho que o substituto natural naquele momento poderia ser o Ferreirinha ou o próprio Rodriguinho, qualquer assim... Pouca gente pensaria no Alisson. Eu mesmo não achei que fosse o Alisson, cara. E ele coloca o Alisson, dá um nó tático no Dorival, acaba com o Dorival Júnior. Nota 10 pro Crespo, cara. Não tem como. 10. Olha aí, nota 10, hein? E aí, Léo? Cara, hoje é difícil não dar outra nota que não seja 10, o Senna, porque ele acertou nas escolhas, ele acertou na escalação, ele surpreendeu. Eu concordo com o JP, era muito difícil a gente pensar que ele fosse colocar o Alisson fazendo uma trinca de 3 volantes, ou pensava em talvez recuar o Luciano para colocar um atacante. Muito bem no jogo, muito bem, leitura perfeita, e ainda bem, meus amigos, que a gente vê o São Paulo com um padrão, que era o que a gente falava desde o início, né Ricardo Senna? Hoje o São Paulo tem um padrão. Ou às vezes vai jogar mal, às vezes vai jogar bem, mas hoje, nesses 3 jogos que se passaram, o São Paulo tem um padrão. E isso é muito importante para um time que quer ser campeão, ou quer alguma coisa na competição. E critério, né? O Crespo manteve alguns critérios aí nas substituições, também gostei bastante também. Muito bom. Então deixa eu recapitular as notas aqui, porque aí amanhã a nossa redação vai colocar, né, isso em matérias aqui do Arquibancada Tricolor. Rafael 9,5, Alan Franco 8,5, as notas do Arquibancada, tá? Arboleda 8,5, Ferrarese 8, Cedric 7, Bobadilha 8,5, Marcos Antônio 8, Oscar 6, né, sem nota, mas 6, o Wendel 9, Luciano 10, André Silva 7, Alisson 7,5, Ferreirinha 7, Pablo Maia, Tapia e Sabino 6 e Hernan Crespo nota 10. Acho que tá bem refletido, né, JP? É isso, Senna. Eu acho que o São Paulo hoje é difícil a gente falar de alguém que jogou mal. Até os jogadores que foram mais discretos foram importantes em algum momento do jogo. O André Silva, por exemplo, talvez o menos inspirado do time, o que talvez tenha errado um pouquinho mais, deu assistência para o primeiro gol. O Cedric Soares, que foi discreto também, apareceu bem no segundo tempo, melhorou e o São Paulo atacou mais até pelo setor dele do que pelo setor do Wendel. Então, assim, é difícil a gente falar de alguém que jogou mal hoje. O jogo realmente foi muito bom, cara. E você vê a vibração do time do São Paulo, a defesa do Rafael, nem tinha acabado o jogo ainda, todo mundo comemorando, o pessoal do banco de reservas de pé. Quando acaba o jogo, os caras comemorando
trabalhando muito. Realmente o São Paulo queria e precisava vencer o jogo. Então os jogadores trataram a partida da forma que deveriam, da forma que deveria ser tratada. Então, de fato, o jogo muito bom, né, Léo?